Olá, seja muito bem-vindo a esta nossa live para falar sobre saúde masculina. Nós estamos no mês de novembro, Novembro Azul, portanto, sendo mencionado em todo o mundo para que justamente os homens se conscientizem. E não é um assunto apenas dos homens, mas é um assunto de família. Ou seja, a gente tem muitas situações em que as esposas incentivam os homens a procurarem um médico, a fazerem os seus exames, e a gente vai tratar um pouquinho disso a partir de agora com o Dr. Genaro Trojan, médico urologista. Dr. Genaro, seja bem-vindo a essa live, proposta pelo senhor justamente para a gente se conectar com os homens e falar um pouquinho sobre saúde masculina. Sim, muito obrigado por mais uma vez, terceiro ano de parceria. É muito importante a gente sempre tocar nesse assunto. Ainda existe um tabu, um medo do homem com relação, principalmente eu vejo hoje em dia mudou um pouco, o homem tem procurado mais o médico, mas existe um medo com relação ao tratamento. Então a ideia é sempre desmistificar um pouco essa doença. Essa é a ideia. Portanto, se você tem dúvidas, já vou começar aqui, Dr. Genaro, convidando quem está em casa para mandar perguntas nas nossas diferentes redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você também pode mandar a sua pergunta no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Ou, se você não quiser ser identificado, porque tem essa questão, Às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas de fazer uma pergunta que é específica e de serem identificadas. Se você não quiser ser identificado ou identificada, mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 51997697129. A gente vai deixar um pouquinho aqui no vídeo esse número para você fazer o seu questionamento. Fique tranquilo, tranquila. A gente pode colocar no ar o seu questionamento também sem fazer a identificação. E também é possível que ao longo dessa conversa a gente já vá tirando muitas dúvidas, E quem sabe quem está nos acompanhando as tenha igualmente, até porque ouvimos também várias pessoas nas ruas aqui de Cachoeira do Sul. Então, está preparado, Dr. Genaro? Sempre. Então vamos começar com uma primeira questão que a gente colheu aqui nas ruas de Cachoeira do Sul. Vamos começar com uma mulher, dando a sua percepção sobre a saúde masculina, como os homens se relacionam com essa questão do cuidado com a saúde. Vamos ouvir aqui o recadinho, a pergunta da Juliane. O que é essa resistência da parte masculina, E se há possibilidade de, às vezes, quando eles chegam até o médico, já está num estado já mais avançado, Então, se de repente poderia existir alguma propaganda, alguma coisa que pudesse fazer um chamamento para eles? Olha aí, doutor Genaro. Então, a Juliane está dizendo justamente sobre isso. Aliás, você começou falando que os homens já estão hoje mais tranquilos, já estão procurando mais um médico, Mas o que pode ser feito para chegar mais ainda nesse público? Então, essa é uma pergunta muito interessante porque ela permitiria que eu ficasse aqui conversando uns 2 dias sobre isso, Daniel. Eu creio em algumas coisas. Eu acho que o câncer de próstata, tenho certeza, o câncer de próstata é a doença, o tumor sólido que mais acomete um homem. Então, eu costumo dar um exemplo no consultório. A gente tem aquele homem que pratica esporte, por exemplo, joga futebol de salão, dentro daquele time de 5 homens, para te ter uma ideia da importância dessa estatística, cerca de 1 deles vai ter câncer de próstata. Então é muito elevada a prevalência dessa doença a partir dos 50 anos de idade, certo? É uma doença traiçoeira, porque ela geralmente não manifesta sintomas numa fase inicial. E é nessa fase que o homem tem benefício do tratamento. Por quê? Porque ela tem uma chance de cura que beira os 90% quando diagnosticada precocemente. A Juliane, ela comentou sobre os sintomas, sobre por que o homem demora muito. O homem ele é um pouco arisco. Ele geralmente procura um médico quando ele tem sintomas exacerbados. Quando ele começa a apresentar a hematúria, que é o sangramento na urina, quando ele está acordando 4, 5 vezes à noite, quando ele precisa ser sondado muitas vezes para poder urinar. Mas é importante dizer que esses sintomas, geralmente, eles não estão associados ao câncer de próstata, e sim ao aumento benigno da próstata, que é muito comum no homem também.
Daqui a pouquinho a gente vai descrever um pouquinho esses sintomas Claro. e tem perguntas aqui das pessoas que nós ouvimos. Bom, doutor Genaro, deixa eu lhe perguntar aqui uma questão, já que você tocou nesse ponto, né, que os homens eventualmente são um pouco mais arredios, embora estejam aos Sim. pouquinhos, né, se encaminhando mais aos consultórios. A minha pergunta é a seguinte, as mulheres normalmente já têm isso, talvez desde a adolescência, de procurar um médico, um ginecologista, de fazer o acompanhamento. O homem não tem muito dessa prática, ao menos não ali no fim da adolescência. Quando que o homem deveria iniciar o seu acompanhamento médico nesse sentido? Na verdade, a primeira visita ao urologista, ao pediatra, o homem é levado. Então, a primeira consulta do homem é no primeiro ano de vida, onde são avaliados os testículos e o pênis. Por quê? É nessa fase que podemos avaliar a posição dos testículos para ver se eles estão ou não no escroto, na bolsa escrotal. Se o pênis tem alguma malformação que deve ser corrigida logo na primeira infância. A questão dos testículos é muito importante. Aquele testículo que está fora da posição no escroto, ele geralmente tem uma maior associação ao câncer de testículo. Quando aquele menininho tem os dois testículos fora, ele geralmente tem uma associação com síndromes genéticas. Então, a partir do primeiro ano de vida. Também na infância deve ser levado para ser avaliada a questão da fimose. Na adolescência, para ter uma orientação sexual. Ver se tem um atraso da puberdade, orientação em relação à anticoncepção e também a varicocele, que são as varizes no escroto. Isso tem uma associação muito importante com a infertilidade. Olha aí. Bom, nós vamos ter várias questões aqui para falar. Eu já quero pedir para a nossa produção para colocar aqui alguns comentários, os próximos conteúdos de pessoas que nós ouvimos aqui nas ruas de Cachoeira do Sul, justamente para embasar os nossos próximos tópicos aqui da conversa com o Dr. Genaro Trojano. Como é que é o seu cuidado com a sua saúde? O senhor procura um médico regularmente? Perfeitamente. Sim. Faz todas as consultas preventivas? Não. Nunca fui ao médico. Eu estou com 63 de idade, estou tranquilo, né? Me sinto, né? Tenho, né? Então, não fumo, não bebo, Então acho que isso aí conta, né? Para a saúde, né? A gente sabe do preconceito que existe, né, dos homens ainda, né, em irem fazer um exame com o urologista, mas acho muito importante todos fazerem e que a prevenção é muito importante para diminuir esse número de pessoas que morrem, né, com câncer de próstata. A maioria das pessoas tem vergonha, cara, mas não é com vergonha que a tua saúde vai ficar bem. Tu deixando a vergonha de lado, a tua saúde vai melhorar. Eu tinha medo, né? E eu fui por intermédio da minha esposa. Vamos fazer um tratamento? Vamos. Fiz, graças a Deus, deu normal, não tenho nada. Eu tinha que ter feito com 40 anos, mas a gente vai levando, né? Vamos fazer o ano que vem. Então eu fiz, com 55 anos eu fiz. O exame de próstata deu tudo bem, tudo certo. Tá aí então, né, doutor Genaro? Um pouquinho da percepção das pessoas. Uns que não vão ao urologista ou começaram bem tarde, diferente do que o senhor comentou aqui, de já começar, quem sabe, na adolescência, de ter esse acompanhamento, né? Essa amostragem, quando a gente fala num estudo científico, a gente fala numa amostragem. Foi excelente, porque a gente pegou um pouco de cada setor da população, aquele indivíduo que vai porque a esposa ou a namorada orienta, e as mulheres têm um papel fundamental nessa orientação, porque muitas vezes a filha, a esposa, a namorada, ajudam bastante ao homem procurar. O homem, assim como teve um senhor comentou ali, os homens muitas vezes eles esperam ter sintomas. Lembrando, o câncer de próstata ele não dá sintomas numa fase inicial. Ele vai dar sintomas quando geralmente a doença já está à distância, quando tem possibilidade de metástases. Ok. Bom, pode parecer aqui uma pergunta óbvia, quase boba, mas eu vou lhe fazer a pergunta. O que é essa tal de próstata, doutor Genaro? Todo homem tem isso? Sim, a próstata é uma glândula, Daniel, que ela tem mais ou menos o tamanho de uma mecha, de uma noz, aqui para nossa região, uma noz. Então, tem cerca de 20 gramas. Ela mais ou menos tem a consistência da ponta do nariz. Como que é feita a avaliação da doença? O paciente chega, é conversado, ele cita alguns sintomas que ele pode estar apresentando, é realizado exames e também um dos exames ainda muito importante é o exame do toque. Através do toque retal é avaliada a próstata. O que é aferido nesse exame? É aferido o volume dela, certo? E também se existe algum nódulo.
Uhum. Aliás, eu vou perguntar aqui para o Dr. Genaro sobre o seguinte, a gente está citando o câncer de próstata, é um dos assuntos sobre o qual nós tivemos o maior número de perguntas, e se você que está nos acompanhando nessa live também quiser perguntar, fique à vontade, mas a minha pergunta é a seguinte, próstata, o principal problema seria o câncer, mas quais são as outras questões relacionadas ou outros eventuais problemas de saúde que podem acometer esse órgão que é pequeno, né, como o senhor descreveu, mas que tem um impacto significativo na saúde masculina? Então, a próstata, ela é dividida, ela é um órgão muito importante no homem, porque ela tem duas funções fundamentais, controle da micção e produzir também o esperma, o sêmen, que ajuda a nutrir o espermatozoide e lubrificar o canal durante as relações sexuais. Uhum. Então, ela tem, podemos dividir as doenças dela em benignas e doença maligna. Basicamente, a doença maligna da próstata é o câncer, mas dentro das doenças benignas, o homem é muito acometido delas, principalmente com o passar da idade, certo? Eu frisaria algumas doenças, como a prostatite, que é uma inflamação aguda da próstata, e o indivíduo terá muitos sintomas, como inclusive obstrução urinária no indivíduo jovem. Então, às vezes o indivíduo fica muito preocupado, aquela urina tranca, ele começa a urinar sangue e ele acha que está com câncer. Não, isso são sintomas geralmente de doenças benignas. Aí eu lembro, prostatite e também HPB. Mas o que é essa sigla HPB que tanto, até o homem já sabe, chega no consultório, eu acho que eu estou com HPB. HPB é a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, que chega para todo homem com o passar do tempo. Agora, nem todo homem precisa tratar com medicamentos ou operar, mas todo homem evoluirá com o aumento da próstata depois de determinada idade. Tá. Então, primeira coisa que nós poderíamos dizer, então, para quem está nos acompanhando está com algum desses sintomas, primeira coisa, calma, tranquilidade, às vezes as pessoas vão pesquisar na internet, né? Sim. E podem ficar assustadas com os diagnósticos, vamos dizer assim, que vão obter ali através da internet. Então, a melhor dica é justamente buscar o urologista para fazer um diagnóstico adequado, os exames, né, que são adequados, né? Alguns pacientes, eles inclusive leem, eles se apegam com o pior diagnóstico e daí não procuram mesmo o urologista, ficam com medo de descobrir alguma doença. Não, mas é aí que tem que procurar o urologista. Mesmo não tendo sintomas, a partir dos 45 anos de idade, 40 anos de idade para o adulto, é fundamental a consulta com o urologista, porque além da próstata, o homem também, assim como a mulher, pode ser acometido por outras doenças, como o câncer de rim. Aliás, nós vamos ver mais uma pergunta que chega para a gente, é a pergunta do Ivan, que vem no sentido de questões relacionadas à prevenção também, então a gente vai assistir agora. Qual é o remédio mais indicado para a próstata? Que não prejudica, por exemplo, assim, que não vai prejudicar a pressão, que não vai prejudicar a diabetes. Qual é o remédio mais indicado? E aí, tem alguma coisa, algum remédio que o homem pode tomar que fortaleça a próstata, que minimize um risco de uma doença nesse órgão? Existe, mas essa pergunta é muito, muito relativa, porque depende do paciente. Na verdade, tem que ser feita uma avaliação. O que tem que ser determinado? Se o paciente tem uma doença benigna, se é um aumento de próstata, se ele tem uma prostatite, se ele tem outra doença, se ele tem uma infecção urinária, que tem a chance aumentada pelo aumento de próstata também, se ele tem um cálculo na bexiga, se ele tem propriamente o câncer de próstata. Nem todo câncer é mandatório que seja operado ou seja feita a radioterapia, pode ser feita uma vigilância ativa, por exemplo, que a gente pode falar depois também. Claro. Então, depende muito da avaliação, depende do diagnóstico do paciente. Não existe um medicamento milagroso que é usado aquele medicamento para todo mundo, certo? Às vezes a gente tem publicidades também por aí que a gente termina se deparando que dizem, né, que fortalecem isso, que fortalecem aquilo e eventualmente os homens podem se apegar. Então, não existe medicamento que faça esse tipo de milagre, né? Sim, isso eu vou aproveitar essa deixa, Daniel, até para deixar um alerta para o homem. O que acontece muitas vezes? O homem tem sintomas e ele não quer procurar o urologista. Então ele vai na farmácia, escuta alguma propaganda e procura comprar aquele medicamento. E alguns medicamentos melhoram mesmo. Só que esses medicamentos, muitas vezes, eles costumam baixar o PSA. Então ele está resolvendo a consequência, não a causa da doença. Então esse homem muitas vezes pode estar evoluindo com a progressão do câncer de próstata
e está abaixando o exame que poderia direcionar ele para o diagnóstico. Então, não adianta a gente abordar a consequência se a gente não vai na causa da doença para tratá-la. Claro. Bom, vamos falar então aqui sobre sintomas urinários, né? Isso foi bastante mencionado. A gente vai ouvir aqui mais uma pergunta, também dessas perguntas que a gente colheu pelas ruas de Cachoeira do Sul. É uma pergunta que vem de uma mulher, mas eu tenho certeza que muito homem fica de orelha em pé, né, quando a gente trata desses assuntos. Vamos assistir. Doutor Genaro, uma pergunta é a respeito, por exemplo, a maioria o homem é o câncer de próstata. Então, eu lhe pergunto o seguinte, quando começa o homem a urinar frequentemente, isso é algum sinal, né? É ou não é? E agora? Então, assim, a frequência urinária, o aumento da frequência urinária, a gente dá o nome de polaciúria. Ela acontece em algumas doenças. Uma doença muito comum, que tem aumentado no Brasil porque está associada à obesidade, né, aumento de ingesta de gordura também, assim como o câncer de próstata. O diabetes. Aquele indivíduo que urina muito à noite pode ter o diagnóstico de diabetes. Que é uma doença muito silenciosa também, né? Muito silenciosa, dá lesão em órgãos-alvos, aumenta a chance de infarto, de evento tromboembólico, né, de derrame, de AVC, de úlcera em membros inferiores. Diminui a vida útil do indivíduo, esse indivíduo não consegue trabalhar com a mesma qualidade durante a vida, né? Então, uma das coisas é o diabetes, que aumenta a frequência urinária. Além disso, o aumento do volume da próstata, ele provoca, geralmente, é muito comum a noctúria, que é o hábito de urinar várias vezes à noite, com jato mais fraco, mais prolongado, e tendo também a hesitação urinária. O que é essa hesitação? É aquele indivíduo que fica um tempo na frente do vaso, muitas vezes tem que fazer uma massagem no abdômen, colocar uma bolsa de água, liga a torneira, liga o chuveiro para tentar eliminar umas gotinhas de xixi, de urina. Então, esses sintomas são muito típicos do aumento benigno da próstata. Eles também são sintomas que podem aparecer no câncer de próstata, mas não são sintomas comuns de aparecerem no início da doença. Bom, doutor, vamos falar então sobre fatores, né, fatores de risco em relação especialmente ao câncer de próstata. Idade, hereditariedade, o que mais influencia nesse aspecto? Sabemos hoje que o câncer de próstata ele acomete principalmente indivíduos a partir dos 65 anos de idade. 2/3 dos diagnósticos são a partir dos 65 anos de idade. Porém, indivíduos que têm fatores de risco devem começar o rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Já indivíduos, como a população em geral, homens, devem começar o screening, o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Mas quem são esses indivíduos que têm fatores de risco aumentados? Indivíduo obeso, tá? Existem gráficos que mostram atualmente que a obesidade, a ingesta de gorduras aumenta a incidência de câncer de próstata. Indivíduos afrodescendentes têm a doença mais precocemente e também têm uma doença mais agressiva. E além disso, indivíduos que têm o fator hereditário, Daniel. Tu tá sabendo tudo de câncer de próstata aí. Então, meu papel é só perguntar hoje. Então, assim, aqueles indivíduos que têm um irmão, principalmente irmão, tá? Mas o pai com história de câncer, com diagnóstico de câncer de próstata, aumenta a chance no mínimo 2 vezes. Um irmão que tem o diagnóstico de câncer de próstata, a chance aumenta 3 vezes. E quando tem o pai e um irmão, a chance aumenta no mínimo 5 vezes do diagnóstico de câncer de próstata. Então, a hereditariedade é muito forte quando mencionado o câncer de próstata, assim como o câncer de rim. Tem doenças renais que têm um aumento da incidência quando pensamos quando avaliamos a hereditariedade, como o câncer de rim. Bom, temos mais perguntas aqui de quem participou respondendo a nossa reportagem aqui nas ruas de Cachoeira do Sul, justamente sobre frequência de exames e idade, justamente para fazer esse rastreamento, vamos dizer assim, das doenças relacionadas à próstata, e a gente vai conferir agora. Saber, assim, né, se tem alguma idade específica que o homem tem que procurar, se é por ano, uma vez no ano, enfim, se tem alguma idade mínima para isso. Doutor Genaro, qual a idade prevista para procurar uma clínica para fazer esse exame nessa área, né?
com que idade precisa fazer o exame? Eu gostaria de perguntar para ele se o cara tem que fazer os exames anualmente, todos os anos. Doutor Genário, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, se tem idade para dar nos homens o câncer de próstata. Então tá aí uma das principais curiosidades também em relação à idade, né? Quando começar aí a ter esse cuidado especial? Então, indivíduos com fatores de risco, afrodescendente, obeso e histórico familiar positivo, familiar de primeiro grau, essas estatísticas que a gente comentou. A partir dos 45, população em geral a partir dos 50 anos, lembrando, doença diagnosticada precocemente, alta chance de cura. Antes disso, a gente tem que ter uma avaliação a partir do primeiro ano de vida, na primeira infância, na adolescência, porque não existe só o câncer de próstata, existe também o câncer de testículo e também uma doença que tem aumentado na população, o HPV. O HPV, ele está muito ligado ao câncer de pênis no homem e o câncer de colo de útero nas mulheres, que tem aumentado em número e também em populações mais jovens. Com relação ao câncer de próstata especificamente, mais a partir dos 45 anos de idade. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta que está chegando para a gente aqui por meio do WhatsApp. A propósito, aproveito para incentivar você que está nos acompanhando aqui na live. Se você quiser perguntar e não quiser ser identificado, você pode mandar a sua pergunta para esse número que está aparecendo aqui no vídeo, viu? É o 51997697129, tá bom? Pode mandar a sua pergunta tranquilamente, que a gente preserva aqui a identidade, justamente para a gente poder dar tranquilidade para você fazer a sua pergunta, né, com toda a descrição necessária. Bom, a pergunta que chega aqui é a seguinte: quem nunca fez outro exame de próstata, além do PSA, já está com 68 anos, nunca sentiu absolutamente nada, ainda pode ter problema? Com certeza, pode ter problema. Então, aproveitando esse gancho, que exames que podemos fazer para investigar a próstata? Inicialmente, a triagem é feita através de uma ecografia, do ultrassom, em algumas regiões é chamado assim, e dos exames em geral. Exames laboratoriais, bioquímica, né, onde é avaliada a urina do paciente, hemograma, função renal e também o PSA. Nem todo paciente precisa fazer o PSA livre, mas todo paciente deve fazer o PSA total a partir dos 45, 50 anos de idade. Vamos por parte. O que é o PSA livre e o que é o PSA total? O PSA total ele é uma glicoproteína produzida pela próstata, certo? Então, o indivíduo, quando tem algumas doenças, ele pode ter um aumento do PSA. O PSA, ele não é específico da próstata. Quer dizer, desculpa, ele é um exame que é uma glicoproteína produzida pela próstata, certo? Mas ele não é específico, ele é muito sensível. Ele mostra-se alterado em inúmeras doenças, como o aumento benigno da próstata. A prostatite aumenta muito o PSA e muito rápido. Exemplo, se o indivíduo é diagnosticado com uma prostatite, possivelmente ele tem um PSA que em uma semana ele aumenta 200 vezes. Pode acontecer isso. Já o aumento do PSA relacionado ao câncer de próstata é muito mais lento, ele é gradual. Então, aumentos hiperagudos geralmente estão associados a doenças benignas. Prostatite, após uma biópsia de próstata, também aumenta muito o PSA. Porém, após um exame de toque, então eu particularmente costumo sempre pedir primeiro os exames e depois realizar o exame de toque, para não gerar um exame falsamente positivo. Bom, a gente tem algumas perguntas relacionadas ao PSA. Acho que é importante a gente assistir a esses questionamentos para a gente continuar aqui tirando essas dúvidas, né, esclarecendo quem participa com a gente. Então vamos assistir. Nesse momento, eu preciso do PSA, o resultado para fazer o exame de toque, ou o exame de toque tem que ser feito independente do PSA? As pessoas geralmente me perguntam, o teste de sangue, que é o PSA, já é o suficiente? E aí? Então, o PSA ainda ele é muito útil, mas somente o PSA não é suficiente. Pode ter aí o falso negativo. Pode ter um falso negativo. O que acontece? Pode existir o diagnóstico, pode existir a doença, mesmo com PSA abaixo de 2,5 para indivíduos com cerca de 50 anos de idade, e para indivíduos com mais do que 60 anos de idade, a gente considera o PSA até 4, tá? Mas isso é um valor absoluto.
cada indivíduo tem uma velocidade de crescimento do PSA tolerável. Então a gente tolera uma velocidade de crescimento adequada até mais ou menos 0,35 por ano. Então eu já realizei alguns diagnósticos de câncer de próstata em que o indivíduo tinha um PSA de 1,5, 2 e ao realizar o exame de toque ele tinha um nódulo. Mas esse indivíduo tinha uma velocidade acelerada do crescimento do PSA. Sabemos que indivíduos com diagnóstico de câncer de próstata, que tem o PSA negativo, tem cerca de 18 a 20% que terão diagnóstico somente através do toque. Então, é um exame, por mais constrangedor que seja, para falarmos abertamente aqui, honestamente, temos algumas perguntas sobre isso também, mas ele não pode ser negligenciado, né? Não pode ser negligenciado, é um exame extremamente rápido, ele dura segundos, digamos assim, e é muito útil ainda hoje. Perfeito. Doutor, nós estávamos falando aqui, antes de começar, inclusive, a nossa live, justamente sobre essa questão de buscar um médico, não é? Para citar especificamente o nosso caso, nós estamos gerando essa live a partir de Cachoeira do Sul, que é uma cidade de porte médio, se tratando do Rio Grande do Sul, né, em torno de 200 quilômetros de Porto Alegre. E algumas pessoas pensam assim, poxa, se eu eventualmente tiver que fazer um tratamento mais agressivo, né, descobrir um câncer, devo fazer o tratamento no município de interior? É mais seguro procurar a capital? No caso de uma cirurgia, como é que o senhor percebe essa questão hoje, né? Do fato da pessoa buscar o atendimento num grande centro ou num centro um pouco mais retirado das capitais, por exemplo? Sim, é uma questão muito pessoal, né? Eu, por exemplo, minha formação foi feita em São Paulo, Porto Alegre, e foi uma opção vir para Cachoeira. O que é o mais importante no tratamento de qualquer doença? Claro, o diagnóstico, tem algumas doenças que necessitam realmente um centro maior, muitas vezes o transplante de alguns órgãos, onde é exigida uma equipe multidisciplinar, que no interior é mais caro, é mais difícil de ter toda uma equipe para um número menor de pacientes que necessitarão disso. Mas aqui em Cachoeira mesmo nós temos o Centro Regional de Oncologia, que atende uma população de cerca de 200 mil habitantes, que tem uma complexidade muito boa, então a maior parte dos cânceres pode ser resolvida ali. Eu trabalhei no Centro de Oncologia até um ano atrás. Dos cânceres urológicos, um paciente eu precisei encaminhar para fora. Então câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, todos eram sanados aqui. Muitas vezes o paciente que é submetido a uma cirurgia ou uma radioterapia, ele precisará de algum complemento, visto a evolução da doença, uma evolução desfavorável. Então, a quimioterapia e outros tratamentos, eles podem ser feitos também no interior do estado. O que eu friso sempre é a escolha de um profissional que realmente se dedique à situação do paciente e haja confiança do paciente nele. Porque o resultado, o sucesso do tratamento depende da boa relação médico-paciente. Claro. Isso é importante que a gente traga aqui a essa discussão, porque assim, todos nós somos seres humanos e um dia um de nós pode efetivamente ter um diagnóstico como esses, né? E claro, quando a pessoa recebe isso, cada um lida de uma maneira com essa informação. Talvez alguns com uma certa, não diria com uma naturalidade, mas com mais calma, outros imagino que fiquem mais tristes ou muito preocupados com essa situação e então precisam decidir, né, como fazer o tratamento, que caminho buscar e é importante, né, ter justamente ciência sobre essa questão, né, doutor? Com certeza, isso é muito importante. Muitas vezes é necessário no tratamento do câncer, em geral, não falando só do câncer de próstata, câncer de rim, de bexiga, alguns pacientes eles têm uma doença que costuma desnutrir o paciente, então o acompanhamento conjunto com o nutricionista, em algumas famílias, é muito importante o acompanhamento psicológico através do psicólogo, do psiquiatra. É favorável para o paciente isso daí. Ok. Bom, nós temos ainda outras perguntas e outros comentários, né, de quem falou com a nossa reportagem. A gente vai acompanhar agora mais um comentário de pessoas que fazem aí os seus relatos também sobre essas questões relacionadas à próstata. Tenho o hábito de cuidar, fazer exames de rotina, sempre faço normal. Isso, uma vez por ano. É importante? É importante, é muito importante. Por que os homens resistem tanto? Eu acho que é um pouco de preconceito, sei lá, de machismo em função do nosso estado aqui. Acho que é alguma coisa relativa a isso.
Eu acho que os homens, em geral, eles não gostam de ir ao médico. Eles fazem de tudo, deixam até o último para quando estão mal é que acabam indo ao médico. Mas é muito importante e como eu acho que é importante também a mulher, a esposa, lembrá-lo de pelo menos uma vez por ano fazer um check-up, ainda mais depois de uma certa idade, né? Isso sempre é melhor prevenir ou se tiver alguma coisa que descubra o quanto antes que ainda há chances de cura. A minha turma, a gente tem se reunido às vezes no café comercial ali na Rua 7. E aí o pessoal gosta muito de conversar, trocar ideia um com o outro. E tem uma turma ali que não é fácil, eles gostam de ir em conjunto para fazer o exame médico. Aí eles escolhem o médico que eles vão. Vai o grupo? Vai aquele grupo, mas um sozinho não vai. Um apoia o outro, é isso? Não, é a estratégia? É isso aí. E aí, doutor, um incentiva o outro. Acontece lá no seu consultório de receber homens dessa maneira? Não, assim, às vezes vão 2 amigos, mas é muito comum ir a esposa, né? Não, um grupo ainda não aconteceu. Mas Estava lendo justamente para incentivo. Que bom que pelo menos conversam sobre esses temas. Claro, não, é importante. Amigo no futebol, no restaurante, no bar e também no consultório. Então é importante, sim. É muito importante essa questão, a dona Marli falou. Geralmente o recomendado é pelo menos uma vez ao ano que o homem procure o urologista a partir do envelhecer ali, a partir dos 45, 50 anos de idade. Alguns pacientes, eles têm que ser trazidos, digamos, na linguagem da fronteira aqui, claro. Mais de perto. Aquele indivíduo que tem um PSA limítrofe, que tem um toque, já fez uma biópsia, um indivíduo que tem um risco maior de câncer, então esse indivíduo exige uma atenção maior. Perfeito. Bom, a gente tem várias perguntas aqui de pessoas, né, sobre a questão do exame de toque. Ainda gostaria de extrair contigo ainda informações sobre questões relacionadas a tratamento, que certamente são muito úteis. Mas vamos assistir aqui mais uns recados. Pergunta aqui do Augusto César. A pergunta que o pessoal sempre faz, se tem um outro exame sem ser o exame de toque. Essa é a principal pergunta que tem. Tem um outro exame sem ser o exame de toque? Acho que já está meio que respondida a pergunta, mas estamos enfatizando, doutor. Estou tentando salvar a pele dos homens aqui. Tem uma maneira ou não tem? Não tem jeito. O toque ele é muito importante, mas nem todo paciente ele precisará fazer um exame de toque. Por exemplo, se o indivíduo ele chega no consultório com o PSA alterado, tem um exame de urina que mostra que ele não tem infecção urinária, porque uma infecção urinária aumenta o PSA, como a gente já havia comentado. Ele não tem sintomas compatíveis com prostatite, ele tem uma alta probabilidade de câncer de próstata. Esse indivíduo, eu pulo essa etapa e costumo indicar uma biópsia de próstata, ou até, dependendo do caso, uma ressonância, que também é um exame muito útil no nosso arsenal para o diagnóstico de câncer de próstata. Nem todo o câncer de próstata, daí também tem aquela questão do indivíduo que fala, não quero fazer uma biópsia, é um exame invasivo, através de uma ecografia transretal, tira fragmentos, não dá para a gente pular e fazer outra coisa? A ressonância, muitas vezes, quando é uma fase inicial do câncer de próstata, pode não diagnosticar a doença. Situação que a biópsia geralmente diagnostica. Então, tem que ser ponderado com o indivíduo, tem que ser analisado a situação. Assim como tem indivíduos que têm o uso de alguns anticoagulantes que deve ser evitado uma biópsia inicial, que eu deixo primeiro faço uma ressonância e depois uma biópsia, porque muitas vezes é necessário a internação desse indivíduo para reverter a anticoagulação. Então, é individualizada a conduta, mas o toque, em geral, ele é muito importante ainda em 2022. Ok. Pergunta que chega para a gente aqui. Câncer de próstata pode ocorrer eventualmente em jovens? Ou os jovens podem ficar tranquilos? É coisa para homens mais adultos, indo, quem sabe, para uma idade mais avançada? Sim. Não, o câncer de próstata ele está associado ao aumentar da idade. Ele acontece em indivíduos mais velhos, então o indivíduo jovem pode ficar tranquilo. Tem alguma relação com a questão hormonal? Não tem relação com essa questão hormonal, da adolescência, nada disso, né? Vou aproveitar essa deixa também. Muitas vezes o indivíduo chega, a esposa força ele a procurar o consultório, ela já usa anticoncepcional há muito tempo, já tem 2, 3, 4 filhos,
E até o ginecologista orienta, olha, melhor fazer a vasectomia, um procedimento mais simples do que a laqueadura. O homem chega no consultório louco de medo. Por quê? Ele tem medo de fazer a vasectomia e ficar impotente, de perder libido, perder o desejo sexual. Isso não acontece, tá? Isso é um mito, é um grande tabu. É importante que converse com o urologista, porque essa questão de fez a vasectomia, perdeu o desejo sexual, não existe, certo? Ok, então mais um tabu derrubado aqui nessa noite, né? Bom, vamos prosseguir aqui nas questões que a gente está respondendo. Vamos ouvir aqui agora a pergunta do Luiz Fernando. Como é que eu faço para controlar? Quanto tempo eu tenho que fazer o exame? O Luiz Fernando, se eu não me engano, ele está com 65 anos, eu acho, ele comentou. Ele não tendo um fator de risco maior, PSA dentro do valor aceitável, toque normal, uma vez por ano. Bom, vamos falar então sobre tratamento, que eu já mencionei algumas vezes aqui, né, doutor? E no fim a gente não conseguiu entrar muito bem no assunto. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tratamentos mais adequados quando a pessoa realmente tem aí o diagnóstico de um tipo de câncer de próstata. Existe mais de um tipo de câncer? O principal tipo de câncer é o adenocarcinoma, o mais comum. Ele tem alguns subtipos, conforme a biópsia, a gente sabe-se que tem formas mais e menos agressivas, tá? Então, o tratamento ele é individualizado. Eu vou falar várias vezes, depende, individualizado, assim como todas as doenças, depende da situação. Primeira coisa que a gente tem que avaliar no tratamento de qualquer doença, o indivíduo, ele está disposto, o que ele quer. Então a gente apresenta ali, faz todo um estadiamento, classifica a doença dele, avalia esse indivíduo se ele tem condições de ser submetido a um uso de hormônios ou não, em algum determinado diagnóstico, se é mais avançado, se esse indivíduo pode ser submetido a uma cirurgia, né? Então, a presença do cardiologista e do médico clínico é muito importante na definição do tratamento. Como acontece o tratamento? Ele, a partir do diagnóstico, então o indivíduo fez o PSA, fez o toque, fez uma ressonância e foi diagnosticado câncer de próstata. Daí vem uma classificação que é a classificação de Gleason, daí começou a complicar para a pessoa que está em casa. Vou tentar simplificar. Vamos traduzir. Vou traduzir. Então é uma classificação que o patologista determina, ele vai lá para o microscópio e avalia esse tipo de câncer, se ele é uma doença localmente avançada ou uma doença avançada. Lembrando, nem toda doença avançada é metastática. Muitas vezes o indivíduo que tem uma doença mesmo metastática... Isso quer dizer que a doença já se espalhou por outros órgãos, é isso? Que já se espalhou por outros órgãos. Hoje em dia a gente classifica a doença em oligo, pouco, e a doença amplamente metastática. Sabemos que o indivíduo que tem a doença em 1 ou 2 ossos, tá, que já tem metástases, ele pode ser tratado através da cirurgia muitas vezes e tem benefício. Então, todo dia está mudando. Isso é um conceito novo que vem há 4 anos, 4, 5 anos sendo sedimentado. Mas vamos pegar a parcela principal. Vamos tentar falar um pouquinho da maioria que fica mais fácil para o indivíduo, para o pessoal de casa entender. O indivíduo foi classificado como uma doença de baixo risco. O PSA dele está 5, 6, 7, ou seja, um PSA abaixo de 10 e tem uma doença local, um Gleason 6, Gleason 7, 3+4. Esse indivíduo pode ser submetido à cirurgia, pode ser submetido à radioterapia ou esse indivíduo pode ser submetido simplesmente a um acompanhamento através da vigilância ativa. Isso é um protocolo que existe. Então, a gente precisa, para fazer uma vigilância ativa, o que é a vigilância ativa? É acompanhar o acompanhamento seriado do PSA, daí não pode ser mais uma vez por ano. É uma vez por mês ou a cada 3 meses, dependendo do caso, com uma biópsia anual, uma ressonância anual, certo? Mas não é para todo indivíduo, é só para aquele indivíduo que preenche critérios de doença pouco agressiva, tá? Eu tenho inúmeros pacientes com protocolo de vigilância ativa. Se eu vejo que aquele indivíduo tem uma dificuldade de cognição, de entender, ou é um indivíduo que não adere, relapso, ele já não pode ficar no protocolo de vigilância ativa, porque aumenta o risco da doença progredir. Se o indivíduo está no protocolo de vigilância ativa e o PSA aumentou em algum momento, a gente repete, o PSA aumentou mesmo,
cirurgia ou radioterapia, certo? Mas é o indivíduo que decide se ele quer ficar em vigilância ativa ou não. Já aqueles pacientes que já mostram a doença um pouco mais agressiva desde o início, ele não pode ficar nesse protocolo de acompanhamento seriado. Então a gente opta por uma radioterapia ou a cirurgia, que é o método mais consagrado visando a cura do paciente. Daí vem aquela questão que o paciente pergunta no consultório, qual tu prefere? Não é o que eu prefiro, é o que o paciente vai preferir. Só que a gente tem que trabalhar com o seguinte, expectativa de vida e comorbidades. Mas o que é isso? Aquele indivíduo que tem uma expectativa maior que 5, 10 anos de vida, que tem poucas comorbidades, o indivíduo, por exemplo, Daniel, que tem 55 anos de idade, tem uma vida sexual ativa, geralmente a cirurgia, ela traz maiores benefícios. Já a radioterapia, quando ela é útil, aquele indivíduo que optou por ela, né, desde o princípio, ou que tem uma idade mais avançada, tem uma expectativa de vida menor, tem inúmeras doenças associadas, como uma insuficiência cardíaca que impossibilita uma cirurgia maior, que tem um diabetes, uma hipertensão descontrolada, que o indivíduo que não adere ao tratamento, então, para esse indivíduo, talvez a radioterapia seja melhor. Então, essas são as formas principais e mais acessíveis de tratamento. Daí depois existem outras situações, como a braquiterapia, que é o implante de sementes radiológicas, em que é feita uma radioterapia mais direcionada. Tá? A RAIFO, que é um sistema de radioterapia associada a uma ecografia, que hoje em dia tem em grandes centros, São Paulo e outros lugares, que também é associada, também é utilizada para o tratamento de resgate, aquele indivíduo que fez o tratamento inicial e teve uma recorrência da doença. E daí é outra situação, a recorrência, né? Então, pode acontecer em qualquer caso, pode fazer uma radioterapia, uma cirurgia, e a doença, depois de 2, 3 anos, ela voltar. Então, exige um tratamento complementar. Bom, ouvindo aqui o Dr. Genaro falar sobre todos esses tratamentos, uma coisa que fica muito clara para mim, e eu espero que fique clara também para quem está nos acompanhando, é o número de possibilidades. Então, quer dizer, quando a pessoa tem esse diagnóstico, as possibilidades também são muitas, né, doutor? Sim. Durante a residência, eu costumava comentar com um colega que a doença prostática, o câncer sempre foi uma doença que me chamou muita atenção, sempre tive muito interesse, porque é uma doença muito, muito individualizada. Então, existem inúmeras chances, existem casos, há cerca de 1 ano atrás mesmo, eu não vou citar nomes, né, por uma questão ética, eu operei um paciente que ele chegou com uma doença avançada, retirei os gânglios dele, então foi uma cirurgia já maior. Esse paciente depois ele teve um aumento do PSA, eu fiz uma PET-PSMA, que é o melhor exame para diagnosticar a recidiva, e tinha alguns gânglios no paciente aumentados. Então, novamente, eu operei esse paciente depois de alguns meses, fui direcionado para tirar os gânglios aumentados. Depois disso, ele ainda fez uma radioterapia num sítio e esse paciente hoje em dia está com PSA zerado. Então, esse paciente ele está curado. Então, existem exceções. Assim como aquele paciente que tem doença oligometastática. Há 5 anos atrás, esse paciente ia ficar usando o hormônio para o resto da vida. E o hormônio, o uso do hormônio, cronicamente, ele aumenta o risco cardíaco para o paciente. Então, a gente está mantendo o câncer de próstata parado, mas está aumentando o risco de um AVC, de um infarto. Não é bacana totalmente. Então, esse paciente muitas vezes é submetido hoje a uma cirurgia para retirar toda a próstata e as vesículas seminais, né? O paciente muitas vezes pergunta, mas vai tirar toda a próstata? Sim. Para o câncer de próstata, é retirada toda a próstata. E se esse paciente às vezes tem uma metástase em 1, 2 ossos, é feita uma radioterapia focal visando a cura do paciente. Doutor, quais são os impactos no caso de alguém que tem, por exemplo, a retirada total da próstata por meio de uma cirurgia? Aí vem um mito, que pode acontecer como também pode não acontecer. Vamos puxar uma live que a gente fez no ano passado. Lembro dela. Essa live eu gostei bastante, assim, por quê? Existia aquele mito que todo paciente que faz a cirurgia, ele vai ficar impotente e incontinente, vai perder potência sexual e vai ficar urinando. Sim. O que é pior para o homem a longo prazo? Ficar urinando. Por quê? Porque ele acaba saindo do convívio social, é desagradável a perda urinária. Então isso é um mito. Nem todo indivíduo que faz a cirurgia, ele terá a incontinência. E eu digo mais, a incontinência não é comum.
O indivíduo pode perder a urina quando faz algum esforço. É muito diferente do conceito da incontinência urinária, não ter controle da urina. Então, hoje com o diagnóstico precoce, o indivíduo tem uma doença de menor volume, de menor massa. Então, é possível muitas vezes preservação do feixe vasculo nervoso que corre, digamos assim, numa região posterolateral, mais ou menos pegando a face lateral até posterior da próstata, permitindo que esse indivíduo mantenha a potência e também uma continência adequada. Esse mês, a gente está do dia 9, eu já operei 4 pacientes com câncer de próstata. Para te ver, Daniel, como a incidência é muito grande. E desses pacientes, todos eu procurei fazer preservação do feixe vasculo nervoso. Se não dos dois lados, pelo menos de um lado da próstata. Então, reiterando aqui a pergunta, que certamente para todo homem é um assunto que é delicado, especificamente sobre a questão sexual. Então, quer dizer, ele fazendo essa cirurgia, é certo que ele vai ficar impotente ou não? Não, na verdade não. Alguns casos, aquele indivíduo é muito diferente de operar um câncer de próstata no indivíduo que tem 50 anos, 60 anos e no indivíduo que tem 70 e poucos anos, diabético e com outras comorbidades, já com um grau de insuficiência cardíaca. Além disso, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Eu sempre pergunto para o homem, antes de fazer a cirurgia, antes de indicar um tratamento, qual é o hábito sexual dele? Ele tem relações sexuais uma vez por semana, semanais, mensais? Como são essas relações? Porque também tem aqueles indivíduos que têm uma relação sexual uma vez por mês e eles chegam no consultório, querem fazer a cirurgia pensando que fazendo a cirurgia do câncer de próstata eles vão voltar a ter 18 anos. Não, isso não acontece também, né? É a cirurgia para resolver o câncer de próstata. Então essa questão da potência sexual, da incontinência, voltando a falar, mostra que ainda existe esse tabu. Se o indivíduo ainda ficar curioso e procurar ver a nossa live do ano passado, ele vai ver que vieram 2 homens que mantiveram a potência sexual, foram operados com diagnóstico precoce e isso ainda hoje é muito recorrente. Eu até diria mais que esse medo do homem ir no consultório não é tanto mais do exame do toque, é mais do que ele vai ter que fazer, porque o homem tem um medo de fazer cirurgia muito maior do que a mulher. Qualquer cirurgia. De cálculo, de fimose, qualquer cirurgia, não importa o tamanho da cirurgia. O medo do homem é muito grande. Vamos ver mais pergunta? Claro. Vamos ver a próxima aqui. Todo homem chegando numa certa fase desacelera um pouco a vida sexual. Tem alguma relação entre impotência sexual e próstata? É uma questão prévia, né? Não tem a ver com cirurgia, mas com a vida do homem, né? À medida que a idade vai chegando, qual que é a relação? Então, após uma cirurgia de próstata, existe, como mencionamos, existe o risco da impotência. Pela lesão, digamos assim, pela ressecção, ali pela retirada de próstata e lesão de alguns nervos que estimulam a próstata. Mas também a gente pode pensar na impotência genuína, que vem naquele paciente que tem uma doença renal crônica, que é o hipertenso severo, naquele indivíduo principalmente que tem diabetes descompensada. O uso de alguns medicamentos também, eles diminuem a libido e aumentam a chance de impotência, certo? Antigamente tinha um termo chamado andropausa, que era muito associado à impotência. Hoje em dia a gente chama de DAEM, uma sigla, que é o distúrbio androgenético relacionado ao envelhecimento masculino. O que é esse distúrbio? Por que não só a andropausa? A andropausa era muito associada, tipo, o inverso da mulher. A menopausa para as mulheres e a andropausa para os homens. Daí então aquele indivíduo chegava lá e falava, eu tô com calorão e não tenho vontade de ter relações com a minha esposa, eu tô com andropausa. Isso é muito simples, a coisa é muito maior. Então, o que caracteriza a DAEM? O distúrbio androgenético relacionado ao envelhecimento. Como já estou respondendo, seu Antônio, é normal com o envelhecimento existir uma alteração de um hormônio. E que hormônio é esse? A testosterona. Então, a partir de certa idade, eu costumo pedir testosterona para vários pacientes e também alguns hormônios, assim como hormônios tireoidianos e outros hormônios, porque a descompensação ou a alteração de alguns hormônios podem alterar também a testosterona. Certo, Daniel? Então, o indivíduo que tem uma perda de massa muscular, perda de massa óssea, osteoporose,
queda de cabelo, irritabilidade, aumento de risco de doença cerebrovascular, infarto, AVC, diminuição do libido, do tesão, que os homens gostam de falar. Muitas vezes a mulher vai junto para ver se o homem não está traindo ela, para ver se ele até vai no consultório. Porque a suspeita da esposa muitas vezes é, será que ele não está fazendo alguma coisa fora de casa? Não, ele está envelhecendo, a testosterona está diminuindo. Então, pode acontecer tudo isso. É muito comum com a diminuição da testosterona. Bom, vamos falar ainda, eu vou puxar um ponto que foi lá no começo da nossa live. Teve uma pessoa que perguntou sobre medicamentos que poderiam fortalecer a próstata e aí o senhor já desmistificou isso. Agora você está falando sobre a questão de perda muscular e tudo mais. Então, quer dizer, também uma vida ativa, com exercícios físicos, hábitos saudáveis, também vão influenciar nesse aspecto todo, inclusive da próstata, né? Com certeza. É muito normal, a Associação Europeia de Urologia, ela sempre manda um alerta, digamos assim, todo ano, que é sempre o mesmo. E é muito presente que o indivíduo que evolui, por exemplo, com impotência sexual, qual é a primeira recomendação? Perder peso, certo? E atividade física regular. Eu sempre costumo dizer, o homem vai no consultório e pede um remedinho para ajudar. Só que ele não faz uma oração, ele quer um milagre, mas não quer rezar. Claro. Então, é fazer atividade física, é emagrecer, hábitos saudáveis, evitar o excesso de bebida alcoólica. O cigarro está muito associado com a impotência, muito mais que a bebida alcoólica, mas também está associado, porque a conversão da testosterona em hormônio feminino também. Então, a atividade física regular é mandatória. Uhum. Vamos ver mais um recadinho que chega pra gente aqui? Você costuma cuidar da saúde ou não? Não. Não, eles vão deixando, e quando vê, já está bem adiantado o negócio. Não costuma, não. Sempre é tempo de prevenir, né? Para que a gente tenha um sucesso se caso venha adoecer com a melhor recuperação. Tá aí. Bom, não é à toa, né, doutor, que as mulheres têm uma expectativa de vida maior que dos homens, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Falando sobre prevenção do câncer de próstata, infelizmente, são poucos fatores que a gente pode agir prevenindo. Obesidade seria um fator prevenível, porém, hereditariedade não, nem a raça, digamos assim. Claro. Então, diferente de outras doenças, como o câncer de bexiga e câncer de rim também, que tem uma associação forte com o tabagismo, com o tabaco, sob todas as formas, o câncer de próstata é um pouco diferente. Mas o que as sociedades internacionais e a nossa sociedade, a brasileira de urologia, recomenda? Que o indivíduo faça o screening, o rastreamento seriado. Por quê? Porque tu pegará formas menos avançadas da doença. E a chance de cura para qualquer doença, quando precoce, é muito maior. Doutor Genaro, vamos lá. O que mais o senhor gostaria de colocar aí sobre essas questões todas de saúde masculina, sobre prevenção, tratamentos, porque este mediador também é leigo, embora estamos aqui batendo um papo, né? O senhor tem uma experiência larga de consultório, atendendo pacientes, né? Questões específicas no dia a dia. O que mais a gente poderia trazer aqui para quem está nos acompanhando? Eu gostaria de dar um recado pro pessoal, pro adolescente, pro adulto jovem. Não é incomum eu atender pacientes com tumores de testículos. Tumor de testículo é uma doença que avança rápido, dá metástase, ou seja, se dissemina rapidamente. Uma doença facilmente diagnosticável até pelo próprio paciente no banho. Por que a mulher faz o autoexame da mama e o homem não examina o seu próprio testículo? Então, é comum o indivíduo que chega no consultório e fala, tô com isso aí há 4 meses, mas não doía, então não dei bola. E muitas vezes ele perde a chance de ser curado. Então, o câncer de testículo diagnosticado precocemente pode ser submetido somente a uma cirurgia e está resolvido, não precisa fazer quimioterapia. Então, um recado aí para a gurizada que não está se cuidando direito. Ficar de olho. Ficar de olho. DSTs, sífilis e gonorreia têm aumentado bastante. Os números têm mostrado que tem aumentado bastante e também essa refratariedade da doença mostra também os tratamentos inadequados. Muitas vezes o indivíduo não vai ao médico, ao especialista para tratar adequadamente. Lembrando do HPV, ele vem um pouco depois, um pouco abaixo, o papiloma, vírus, condiloma humano, o pessoal mais do interior chama de crista de galo. Então ele está associado ao câncer de pênis masculino e câncer também de colo de útero na mulher. Na mulher,
um pouco pior. Por quê? Porque aquela lesão é mais difícil de ser visualizada. Já no homem, ele vê aquela verruguinha, procura rápido o médico. Isso é uma coisa que assusta bastante o homem. Qualquer coisa no pênis, ele procura rápido. Entendi. Certo? Diferente do testículo. Então, esse é um recado, um chamamento, digamos assim, ao homem que preste mais atenção nisso daí. Bom, como nós estamos nesse mês do chamado Novembro Azul, que é uma campanha que já existe há um bom tempo, se eu não estou enganado, 2003. Você consegue falar um pouquinho do histórico disso? Acho que começou na Austrália, não é isso? Sim. O Novembro Azul, ele está aí há muito tempo. É uma campanha... vem logo depois do Outubro Rosa, para chamar um pouco a atenção do homem, o homem um pouco mais relapso. A gente vê várias ações das mulheres, caminhadas, mulheres vestindo camiseta rosa, calendários, e o homem quietinho lá, louco de medo aí no consultório. Mas é muito interessante, no mundo inteiro é muito forte, no Brasil isso tem ficado mais forte, porque para tentar mostrar que o câncer de próstata ele não tem sintomas e é o tumor sólido que mais acomete o homem, sendo o segundo câncer que mais mata o homem. Vem logo após o câncer de pulmão, uma doença curável. Então é muito importante isso, o Novembro Azul veio para ficar. Deveria talvez, mediante a estatística, o tanto que acontece, deveria talvez ter outro mês azul também no ano, de tantos casos de câncer de próstata que tem no homem, na sociedade, no Brasil, no mundo. Claro. Bom, vamos aproveitar aqui para citar o site do Dr. Genaro, né? Imagino que o senhor tenha lá artigos, tudo mais, outras informações para que as pessoas possam ter acesso também a informações seguras. Porque na internet, até a gente mencionou isso anteriormente na nossa conversa, se acha de tudo, mas cuidado com as fontes, cuidado com as informações que você vai obter sobre questões de saúde, sobre questões médicas. O melhor conselho é justamente buscar um médico, mas na dúvida, querendo consultar algo, busque fontes confiáveis. O senhor quer falar um pouquinho do seu site, doutor Genaro? Sim, eu tenho um site, o site tem uma ideia de informar mesmo o paciente. Então ali tem um pouco do que o urologista faz, para começar. Minha formação, né? Mas o que o urologista faz? O urologista trata das vias urinárias de homens e mulheres e do sistema reprodutor masculino. Então, vai desde cálculo, infecções urinárias, as infecções sexualmente transmissíveis, tumores, fala um pouco dos procedimentos, da complexidade dos procedimentos, cirurgias por vídeo, cirurgias com laser. E também tem uma parte que eu gosto bastante, que é a parte da aba dos vídeos. Agora a gente criou o Descomplica Doutor, que é para tentar aproximar o médico do paciente e desmistificar, quebrar um pouco de tabus, falar um pouquinho de cada doença, do tratamento, do diagnóstico, para chamar um pouco o homem e até a mulher que pensa, não tem ideia de qual é o especialista que trata determinada doença e tentar diminuir a incidência de doenças graves na população. Teve antes uma pessoa que fez um comentário, acho que Juliane o nome, se não estou enganado, foi a primeira mensagem que a gente colocou no ar aqui, justamente perguntando o que poderia ser feito para que essa mensagem chegasse nos homens, né? Para que eles se tornassem mais receptivos à ideia de procurar um médico, de fazer acompanhamento. Acho que essas iniciativas são justamente importantes por isso, o fato de ter um site confiável, né, ter um perfil aí nas redes sociais desmistificando questões que às vezes podem ser complexas, né? Os homens eventualmente já têm o receio, então justamente é algo que vai auxiliando. Então fica a dica, o site do Dr. Genaro é o Dr. DR, né? drgenarourologista.com.br. Se você tiver dúvidas, imagino que ali também tenha todos os contatos, né, Dr. Genaro, para as pessoas buscarem essa conexão também ou tirarem eventuais dúvidas, né? Com certeza, tudo disponível, WhatsApp. Então fica muito fácil, o paciente vê, avalia esses vídeos, já tem orientação a alguns tratamentos, desmistifica a complexidade de algumas doenças, né? Às vezes o paciente, exemplo ontem, eu operei um paciente com cálculo, vinha sofrendo 6 meses, já tinha uma perda de função desse rim e após a cirurgia teve alta no mesmo dia, ele ficou impressionado. 6 horas só da internação, sofri tantos meses por causa disso. Então é justamente para esclarecer o paciente, trazer um pouco mais de informação. Perfeito. Olha, nós precisamos encerrar essa nossa live. Dr. Genaro, primeiramente, muito obrigado por estar com a gente aqui, pela disposição. Já é o 3º ano que a gente faz a live, né? Eu lembro uma primeira live que foi feita e apresentada aqui pela Thelma, participou o Dr. Genaro, a gente falou também sobre fisioterapia, né, relacionada a essa questão pós-operatória. Ano passado, com pacientes aqui no estúdio também dando seu depoimento sobre como foi,
o Dr. Genaro mencionou, e esse ano também respondendo perguntas que nós obtivemos, né, dúvidas das pessoas pelas ruas de Cachoeira do Sul. Se você ainda ficou com uma dúvida, não deixe de mandar para a gente, pode mandar no nosso WhatsApp ou diretamente no site do Dr. Genaro, que a gente já citou anteriormente, mas está aí na tela o número do nosso WhatsApp, o 51997697129. A gente repassa os questionamentos, se eles ainda chegarem depois aqui da live, ou se você estiver assistindo esse conteúdo no YouTube, no Facebook, depois que a live já terminou, não deixe de fazer o seu questionamento, estamos aqui para tentar auxiliar do ponto de vista de informação. Muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Dr. Genaro, muito obrigado pela participação e sucesso nas suas atividades. Muito obrigado, agradeço essa parceria. Eu acho que é muito útil para a sociedade, para nossa região, para Cachoeira, todos os municípios ao redor. E agradeço a participação da população. Perfeito. Uma boa noite. Obrigado, Dr. Genaro. Obrigado a você de casa que nos acompanhou até aqui. E a gente se encontra aqui pelas redes sociais ou também na telinha da TV Novo Tempo. Tchau!